Então, namaskar, um ótimo dia a todas. Vamos iniciar o nosso dia com essa prática que nos faz tão bem, essa conexão que temos dentro do Yoga das Irmãs e nos possibilita a gente começar a semana, né, com muita energia, com disposição, com amorosidade, com respeito para com nós mesmos e para com todos os seres. Então eu vou convidar vocês para deitarem e hoje a gente vai iniciar nossa prática deitados. Embora talvez muitos de nós tenham se levantado da cama há pouco, a não ser quem meditou às 5, assim como eu, a Krishna Priya, a maioria de nós aqui tenha o hábito de fazer a meditação de manhã cedo, mas vamos iniciar nossa aula de yoga hoje buscando consciência do corpo deitado no chão. Então vai sentindo o teu corpo no tapetinho, percebendo todas as estruturas do corpo no chão, levando a atenção primeiramente para os pontos de contato do corpo com o chão. Que partes do corpo de vocês tocam o chão? E façam um escaneamento bem detalhado de cada uma dessas partes, percebendo como esse contato se estabelece, sem nenhum tipo de julgamento. Aqui nós estamos exercitando a percepção. Perceber ou refinar a capacidade de perceber detalhes, trazendo a mente, ancorando a mente no corpo. Ela tem agora, a nossa mente, um papel de investigar. E vai passando por todas as estruturas do corpo em contato com o chão, desde o calcanhar até a cabeça. E registra possíveis desconfortos ou pontos doloridos. Vocês podem também observar a lateral esquerda do corpo e comparar com a lateral direita, perceber se existe um lado do corpo que se entrega mais para o chão, se tem, por exemplo, um ombro que está mais próximo do chão que o outro, se um lado do quadril está mais entregue ao chão que o outro. E agora percebe, leva atenção para as partes do corpo que não tocam no chão. Esses espaços que a gente percebe das estruturas do nosso corpo, que são levemente curvas e que a gente vê então ali que existe um espaço entre corpo e chão. Percebe esses espaços.
um a um. Pode comparar, por exemplo, se o espaço de um lado e de outro, quando eles se apresentam em ambos os lados do corpo. E agora leva atenção para a respiração. Observem como vocês respiram. Sem pretensão de modificar a respiração nesse momento. Ainda estamos na fase de observar apenas, captar informações. Como eu respiro agora? Observem, por exemplo, o ar entrando pela narina direita e pela narina esquerda. Será que o ar entra por ambas as narinas da mesma forma? Ou será que uma das narinas está um pouco mais fechada? O ar entra menos nesse momento, porque isso é. Durante o dia existe essa alternância. Em alguns momentos do dia a narina direita está mais ativa que a esquerda. Em outros momentos a esquerda está mais ativa que a direita. E em alguns momentos ambas estão igualmente ativas. Então procura perceber o que está acontecendo contigo agora. Percebe os movimentos no corpo, movimentos que o corpo faz enquanto respira. O diafragma se expandindo e se contraindo. As costelas também se expandindo e se contraindo. Percebe a tua caixa torácica agora. O quanto de espaço há para a respiração acontecer? E registre essas primeiras impressões. Corpo que chega ao chão e a respiração. Registra e reserva essa observação para que a gente volte a esse registro em outros momentos da prática. E agora a gente vai começar a fazer movimentos bem sutis com o corpo deitado no chão. Primeiramente lá nos pés. E vocês podem colocar as mãos aqui próxima nas cristas ilíacas para observar que o movimento que acontece lá nos pés, ele começa, ele reverbera aqui na região da bacia. Então a gente vai começar com aquele movimento do para-brisa, os pés vão para um lado, para o outro. Começa bem devagar,
sentindo, percebendo esse movimento acontecer, convidando essas estruturas, as articulações do nosso corpo a se moverem, a soltarem, e depois pode ir tornando esse movimento mais fluido, mais rapidinho, só para perceber a soltura. Aqui a gente não está preocupada com repetições, com quantidade de vezes, mas sim em observar que o corpo vai se soltando à medida que se move. E agora a gente vai mudar um pouquinho o sentido. Então estavam ambos os pés indo para o mesmo lado, se afastando, e agora eles vão se encontrar no centro e se afastar. Então observa o que muda nessa região da bacia. Observa lá atrás, na região dos glúteos, como esse movimento dos pés reverbera na região do sacro, do cóccix. E agora dá uma pausa. Pode colocar os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para cima. E agora a gente vai estender os pés apontando lá para a parede que está lá atrás, e a gente vai flexionar, alongando a panturrilha, trazendo os pés em direção à canela. Alonga e flexiona. Agora a gente vai flexionar os joelhos. Vocês vão flexionar os joelhos, sentindo o que muda na relação, no contato do corpo de vocês com o chão. E nós vamos começar a fazer um reloginho pélvico, mobilizando a região da lombar, do cóccix. Então a gente vai imaginar que nessa região aqui da nossa coluna lombar, o sacro, o cóccix, nós temos um relógio. No cóccix a gente vai marcar 6 horas. E pressionando a lombar no chão, a gente vai marcar 12 horas. Então vocês vão começar um movimento bem sutil. Primeiro assim, ó, mexendo minimamente, confiando que o nosso corpo se libera também, e às vezes muito mais, com micro movimentos. Então começa bem pequenininho, pressiona o cóccix e faz uma báscula bem pequenininha na lombar, depois pressiona a lombar. Começa bem pequeno, mas no ritmo da respiração. Então deixa a tua respiração junto, integrada a esse movimento. Pressionando cóccix e lombar. E de repente pode ir aumentando um pouquinho mais essa curvatura, se isso for possível, se for confortável. Então vai fazendo esse movimento como uma onda. Ora o cóccix aponta contra o chão, ora
coluna lombar, todas as vértebras carimbadinhas no chão. E agora a gente vai levar outro ponto de atenção fazendo o movimento. Lembrando, deem quantas pausas forem necessárias, nunca se movam com desconforto, tá? Mesmo que eu esteja conduzindo, cansou, parou, doeu, parou, tá? Então, agora a gente vai fazer o mesmo movimento do reloginho pélvico, só que a gente vai colocar uma atenção lá nos nossos pés. Então, enquanto eu pressiono o cóccix, eu pressiono a parte da frente dos pés, os dedos dos pés pressionam o chão. Quando eu pressiono a lombar, eu pressiono os calcanhares. Então essa onda agora ela começa, a gente começa a percebê-la lá embaixo, lá nos pés, no contato dos pés também com o chão. A bacia é o nosso centro de força, o nosso centro de estabilidade. Então é muito importante a gente levar atenção para essa região, fazer movimentos que possibilitem desbloqueios, harmonização, tanto no que diz respeito ao físico, como também a parte energética. Nós temos aqui 3 chakras atuando. Primeiro, segundo e terceiro, muito próximos ali. E agora, só para concluir, leva atenção também lá para a cabeça. Observa o que acontece com a tua cabeça quando tu marca 6 horas e quando marca 12 horas. Será que não tem um relógio aí na cabeça também? Percebe que quando marca 6 horas, o queixo vai em direção ao peito. Quando marca 12 horas, ele se afasta. Então percebe essa onda, pés, bacia e cabeça. E a respiração integrando. Agora dá uma pausa, estira as pernas. Descansa por um momento. A mente permanece ativa, observando. Pega aquele registro do corpo deitado no chão lá no início da prática. Percebe se alguma coisa mudou. Leva atenção para a respiração. Percebe também se algo mudou na respiração. E agora nós vamos unir as plantas dos pés. Deixa os joelhos caírem naturalmente. A distância dos pés em relação aos glúteos fica a distância que for confortável para vocês.
Então, primeiro sente o corpo nessa posição, percebe o que mudou, que contatos surgem agora. Convida essa região da bacia, a musculatura das pernas, a articulação dos joelhos, a irem soltando. E aqui agora a gente vai também fazer o reloginho pélvico nessa posição. Então a gente vai marcar 6 horas apontando o cóccix e 12 horas carimbando a lombar. Percebe como é que é fazer esse relógio com esta nova posição. Vai experienciando, lembrando de trazer sempre conforto para a prática. Cansou, pausou. Pode fazer movimentos bem lentos, bem pequenos. E com muito respeito vai possibilitando que o corpo se mobilize. E dá uma pausa, flexiona os joelhos, abraça os joelhos, faz molinho de um lado para o outro. Agora afasta as pernas mais que a largura do tapetinho, um pouquinho mais. E aqui a gente vai deixar os joelhos caírem para um lado e para o outro. Pode afastar um pouco mais os braços se quiser. Só deixa os joelhos caírem. E dá uma pausa, mantendo os joelhos flexionados. E aqui agora a gente vai fazer alguns movimentos com a cabeça, movimentos bem sutis, bem lentos. Então a gente vai inspirar, na exalação a gente vai girando a cabeça para o lado esquerdo. E a cabeça não vai só para o lado esquerdo, mas o queixo vai em direção ao ombro esquerdo. Depois volta inspirando e já vai para o lado direito, mesma coisa. Mais 2 vezes para cada lado. Agora dá uma pausa e a gente vai levar o queixo um pouquinho em direção ao teto na inspiração e em direção ao peito na exalação. E dá uma pausa, relaxa.
nós vamos começar fazendo alguns asanas. Começamos com Bhastrikasana. A gente vai fazer as 8 repetições que o Tantra Yoga nos sugere. Então, nós vamos inspirar, elevando os braços lá atrás da cabeça. Na exalação, a gente vai abraçar as pernas. Desculpa, a perna direita. E reter com o pulmão vazio por até 8 segundos. Volta inspirando e exala abraçando a perna esquerda. Volta inspirando, os braços sempre vão lá atrás. Eu só não estou fazendo porque eu estou com pouca mobilidade no ombro. E exala abraçando as duas pernas. Retém também com o pulmão vazio. Volta inspirando e já recomeça um novo ciclo. Vamos fazer mais 7 vezes então.
concluindo, deita em Shavasana. Aproveita essa breve pausa, observando o corpo após a prática desse asana, postura do fole, trazendo meus benefícios, especialmente para a nossa região gastrointestinal, melhorando a digestão, ativando o fogo digestivo. E agora, bem devagar, vocês vão virar de bruço e a gente vai se preparar para fazer Shalabhasana, postura do gafanhoto. Nessa postura, então assim, a gente só tem que ter alguns cuidados, tá? Quem tem pressão alta ou problema cardíaco, não faz elevando as duas pernas, tá? A gente vai fazer uma preparação para a postura, que seria elevar uma perna e depois a outra, então elevação alternada. E quem tem então algum problema de pressão alta ou problema cardíaco vai permanecer fazendo alternadamente, tá? E quem não tem, aí sim pode elevar as duas pernas, tá? A respiração nesse asana é livre, então a gente está deitado de bruço, o queixo no chão, as mãos podem ficar embaixo aqui das coxas ou na lateral, tá? E a gente vai primeiramente começar elevando a perna direita, eleva só a perna direita, abaixa a perna direita, depois eleva a perna esquerda. Abaixa a perna esquerda, mais 2 vezes com cada perna alternadamente. Aí descansa um pouquinho, coloca uma mão sobre a outra, descansa a bochecha em cima, balança um pouquinho os glúteos. A gente fez uma preparação e agora a gente vai fazer a postura de fato, tá? A gente vai subir 4 vezes, então respiração é livre, a gente sobe, fica umas 4, 5 respirações, desce e recomeça. Quando concluir as 4 repetições, deita em Shavasana. Absorver os benefícios desse asana.
sente o corpo após a postura. Existem mudanças físicas e mudanças energéticas mais sutis em cada asana que a gente faz. Então, vamos perceber o sutil também. Perceber o prana que foi gerado, que foi mobilizado durante a prática das posturas. E agora virem o corpo para o lado, se preparem para sentar. E a gente vai fazer Yoga Mudra, nosso último asana. Então, a gente vai flexionar as pernas. Pode manter a perna direita, a esquerda na frente, a direita próxima ao períneo. Mantemos essa elevação aqui dos joelhos para a gente proporcionar uma massagem nos nossos órgãos abdominais. E a mão direita pega a mão esquerda lá atrás. Os ombros relaxados, o peito bem aberto. A gente vai inspirar, descer flexionando e reter sem ar por até 8 segundos. 8 vezes. Quando concluírem as 8 repetições, deitem em Shavasana para absorver os benefícios desse asana.
essas pausas que no Tantra Yoga nós temos a oportunidade de vivenciar entre uma postura e outra, possibilitam não só a harmonização das energias de ação e pausa, a gente perceber o momento em que o nosso corpo está em atividade, o momento que o nosso corpo está em repouso. A gente integra essas energias, a gente percebe, harmoniza. E assim, deitadas mesmo nessa posição, vamos fazer a nossa automassagem. Flexionem as mãos, quem tem o seu óleo costuma pegar, fiquem à vontade. Flexiona, traz bastante energia, calor. E aí coloca as mãos em frente ao rosto, sente esse calor, sente essa energia que foi gerada. E bem devagar, começa a tocar suavemente o teu rosto, as pálpebras. Depois, de forma bem intuitiva, vai tocando no teu rosto. Esse toque pode ser uma leve percussão, pode ser um deslizamento. Faz o que o teu corpo pede. Apenas sente e toca. Toca as orelhas, couro cabeludo, região do pescoço, região do ombro, braço, cotovelo, punho, mão, dedos, axila. Vai fazendo de forma bem intuitiva, sentindo. Depois passa para a região do peito, abdômen, laterais do corpo, virilhas, depois massageia as coxas, pode ser uma, depois a outra. Joelhos, canela, panturrilha,
depois massageia os teus pés. Quando concluir a automassagem, pode deitar para o relaxamento. Relaxe. Deixem o corpo pesar contra o chão. Desenvolvam a sensação de peso, entregando o corpo ao chão. Confiando, a gente faz uma analogia de que o chão representa a terra. Então, confiar o corpo para a terra. Soltar. Sentir o corpo pesado, afundando contra o chão. Sente o corpo relaxar, veja as estruturas mais densas, esqueleto, articulações, mais densas que a gente diz, mais frias, mais profundas. Relaxa órgãos internos. Depois relaxa músculos, fáscia, pele. E esse relaxamento vai se expandindo dos pés até a cabeça. Bem lentamente. E a cada respiração, a gente sente que esse relaxamento aprofunda mais. Mais e mais. E agora a gente pode experienciar uma sensação diferente. Quem sabe a gente sente leveza. Sentir leveza, sentir o nosso corpo tão leve que é capaz de flutuar. Desfruta dessa leveza. Percebe que ela é uma conquista.
porque ela está disponível para nós em todos os momentos do nosso dia, bastando apenas alguns minutos de respiração consciente, o convite para o corpo soltar, a serenar. E bem devagar, vai trazendo movimentos para o corpo, movimentos bem sutis, começando nas extremidades, nos pés, nas mãos. Depois, pode fazer movimentos que o teu corpo está pedindo, como um espreguiçar, um abraçar as pernas, ou fazer rolinho de um lado para o outro. Até que vocês viram o corpo para o lado direito, e se acolhem num abraço carinhoso, gentil, acolhedor. E neste acolhimento se desejem uma boa semana, se desejem paz, amor, alegria. E visualize-se compartilhando tudo isso com todos os seres. E bem devagar, com o apoio das mãos, voltamos à posição sentadas, com as mãos unidas em frente ao peito. Sentindo aqui a união das palmas das mãos, representando a harmonização das energias que se complementam. Sentindo as energias que foram geradas durante esta prática, aqui na região do Anahata Chakra, expandindo o amor, expandindo luz, expandindo boas vibrações a todos os seres. Levamos as mãos lá no centro da testa, aqui reverenciamos os nossos mestres, nosso eu superior. E intencionamos que nós e todos os seres tenhamos paz, alegria, amor e serenidade durante esta semana. Namaskar. Muito obrigada.